Meus amados irmãos, louvamos a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez reunidos, nós, não é, em nosso lar, eu com a minha família, você com a sua, para juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Estamos meditando na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Como nós já falamos no primeiro, naquele nosso primeiro encontro, essa carta está dividida, de uma forma geral em duas sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3 e fala sobre o que somos em Cristo. Na segunda sessão, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, nós vamos aprender sobre o que devemos fazer para estar em Cristo. Hoje nós estamos iniciando esta segunda sessão, que é exatamente o capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. É uma carta boa, bonita, é uma carta que nos alegra, que nos fortalece. Se você leu hoje o capítulo 3, eu tenho certeza que você alcançou grande conhecimento da parte do Senhor nosso Deus. Nós dividimos esse capítulo 4 em algumas sessões, né? Nós poderíamos falar mais, mas como o nosso tempo é resumido, nós queremos falar apenas sobre 5 sessões. Na primeira sessão do capítulo 4, os versículos que vai do versículo 1 ao versículo 2. E essa sessão nos ensina em como devemos andar. O crente precisa andar, como diz a palavra de Deus, com dignidade. A nossa vida tem que ser diferente da vida daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Olha, tem muitas pessoas que vivem afastadas do Evangelho, muitas pessoas que vivem de acordo com aquilo que o mundo ensina. Mas o crente que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, ele vive de forma diferente. O nosso viver deve agradar ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos andar de qualquer maneira, não. A nossa vida ou o nosso andar deve ser de forma digna, de forma coerente. As pessoas precisam glorificar a Deus através da nossa vida. Como é importante quando o crente vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Eu costumo dizer que a Bíblia é a nossa bússola. Tudo o que você precisa saber para o seu crescimento espiritual está na palavra de Deus. Se você quiser andar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, você vive de forma diferente daquilo que o mundo ensina. Crente é para viver de uma forma correta, é para viver em amor, é para viver em união. Nós não podemos ter desavença com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, não, porque nós já fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus para sempre. Então é muito importante quando nós valorizamos esta nossa vivência diferente, esse nosso viver de acordo com a palavra gloriosa do Senhor nosso Deus. Uma segunda sessão os versículos de 3 a 6 do capítulo 4, e ela fala exatamente sobre guardar a unidade do Espírito. Meus amados irmãos, é muito importante. Nós somos salvos por Jesus. O nosso viver, como já dissemos, é um viver diferente. Nós estamos unidos em uma mesma fé, em um mesmo batismo, servimos a um mesmo Deus. O Espírito Santo está nos unindo. Aleluia! Nós somos unidos pela ação gloriosa do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos aprender a guardar esta unidade. Louvado seja Deus. Um crente não é melhor do que outro, um crente não é mais forte do que outro. Nós somos servos do Senhor nosso Deus para viver de forma diferente, como já dissemos nessa sessão anterior. E nós precisamos guardar este vínculo de união. Estamos unidos, o Espírito Santo nos une em torno de um Deus maravilhoso e fiel. É por essa causa que nós não podemos viver de forma contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Paulo nos manda guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É bom, irmãos, quando existe em nós essa união gloriosa. O Espírito Santo nos une, nos fortalece, nos anima, nos encoraja e nos dá força para continuar a nossa caminhada espiritual. É bom viver unido. A unidade do Espírito Santo nos fortalece. Uma igreja unida é uma igreja que cresce, que prospera. Uma igreja unida não se abala
com as lutas e com as dificuldades desta vida. Uma terceira sessão vai do versículo 7 ao versículo 10, e ela fala exatamente sobre o fazer uso da graça a nós confiada. A graça que o Senhor Deus nos confiou é uma das melhores coisas. Ela nos fortalece, é a graça de Deus que nos mantém em pé, a sua graça nos anima, nos encoraja, nos fortalece, é pela graça de Deus que nós estamos firmes, é pela graça de Deus que nós podemos contar a vitória. Crente que está fora da graça não consegue crescer. Paulo, quando escreveu a carta a Tito, ele disse o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para quem ninguém se glorie. É importante que nós vivamos debaixo desta graça. A graça foi manifestada, a graça se manifestou de uma forma especial e gloriosa, nos alcançou e nos fortaleceu. É bom, irmãos, quando o crente vive debaixo desta graça gloriosa. Ela foi confiada a nós e é pela graça que nós somos salvos. Louvado seja Deus para sempre. É importante quando o crente vive debaixo desta graça gloriosa. Aleluia. A graça, ela fortalece o crente. Louvado seja Deus para sempre. Paulo recebeu de Deus essa palavra quando Paulo orou a Deus numa determinada ocasião, para que Deus repreendesse o espinho da sua carne. Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. É esta graça que vai nos fortalecer e nos dar força para continuar na caminhada. O prazer do Senhor é que você use esta graça para fortalecer a sua vida, para que você possa alcançar vitória na sua vida material. É bom estar debaixo desta graça. Muitas pessoas continuam debaixo da lei, mas o crente em Jesus está debaixo da graça, e é pela graça que nós vamos chegar nos céus. Aleluia. Uma quarta sessão nós encontramos nos versículos de 11 até o versículo 13, e ela fala sobre valorizando os dons ministeriais. Aleluia, que Deus distribuiu à sua igreja. Nós encontramos ali alguns dons que o Senhor confiou à sua igreja. São os dons ministeriais. Ele escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons são distribuídos à igreja e todos os crentes precisam entender que são os dons ministeriais que o Senhor distribui à sua igreja, exatamente para que ela cresça. Os dons ministeriais são dádivas de Deus à sua igreja. Deus quer que as pessoas usem estes dons para o fortalecimento e o enriquecimento da obra do Senhor nosso Deus. Se você conhece alguém que tem esses dons, valorize. Saiba de uma coisa: esses dons não são do homem em si, são do Senhor. Ele distribuiu à sua igreja para que através desses dons a sua igreja cresça e prospere para a glória do seu santo nome. É uma quinta sessão, vai dos versículos 14 ao 16, e aí que Paulo falou uma coisa muito interessante. Ele diz que nós devemos deixar de ser meninos inconstantes e crescer em maturidade espiritual. Nós sabemos que tem muitos crentes meninos, tem muitos crentes que não conseguem crescer na sua vida espiritual, são meninos inconstantes. Essas pessoas não conseguem se desenvolver espiritualmente. A única forma de você crescer é exatamente através do estudo sistemático da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. A palavra tem que fazer parte da sua própria vida. Você tem que ter a Bíblia como seu alimento diário. Ela que vai te dar força e graça para você continuar a sua caminhada espiritual. Deus quer que você cresça. Deus não quer que você seja um menino inconstante. O menino é aquele que é levado por qualquer vento de doutrina. O menino é aquele que ainda não sabe nada, não sabe dirigir a sua própria vida. Ele tem as suas limitações. Ele não conseguiu se desenvolver ainda.
Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas logo que chegou, que deixei de ser menino, eu cresci. Deus quer que você cresça, Deus quer que a sua vida espiritual prospere, Deus quer te dar maturidade espiritual, e o prazer do Senhor nesta noite abençoada é que a sua vida se desenvolva para a glória do seu santo e eterno nome. Portanto, meus queridos e amados irmãos, oremos ao Senhor, busquemos a sua face. Eu sei que esta campanha de oração foi algo especial de Deus. Deus permitiu que essa situação acontecesse na nossa vida para que nós pudéssemos ter mais intimidade com Ele. Busque mais ao Senhor seu Deus. Diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai te abençoar de uma forma especial e gloriosa. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família e que você cresça para a glória do seu santo nome. Amém.